podemos ter cometido todo tipo de pecado. Hediondos, pedofilia, estupro, seja lá o que for. Deus, quando você vem para Jesus, ele não fala, peraí, deixa eu ver o tipo de pecado que você cometeu para ver se você é digno de ser salvo. Não, muito pelo contrário, parece que quanto pior o pecado, mais é que a gente, mais é que a gente vem mesmo buscar essa graça de Deus. E o que Deus tem ministrado no meu coração é sobre isso, sobre nós valorizarmos isso, sabe? Para nós e para os outros, do que Jesus Cristo fez ali na cruz por cada um de nós. E quando nós nos atentamos para isso, a gente vê que existe essa necessidade de nós nos voltarmos para Deus. Nenhum de nós vai merecer salvação, nenhum. Não tem dinheiro que pague, não tem atitude, não tem nada. Nós vamos dever ao Senhor sempre. Quando nós nos convertemos e a gente vem para Jesus, começa um processo de santificação na nossa vida, muitas coisas vão mudar. Mas esse primeiro passo, ele é fundamental e não cabe a nós julgarmos ninguém. Nesses dias a gente estava até comentando sobre uma pregação de Cláudio Duarte, que eu vi ele falando, E ele falando assim, comentando sobre os pensamentos em geral, E às vezes a pessoa passa e fala assim, ai meu Deus, eu tive um desejo por uma criança. Aí se ele para alguém para falar, a pessoa vai dizer o quê? Pedófilo, E aí aquela pessoa, opa, peraí, já sai correndo. Ah, eu tive um desejo de pecar, de adulterar, de sair com aquela pessoa, que aquele homem com aquela mulher é adúltero. Ah, eu vi aquele negócio ali, eu queria tanto, mas eu não peguei. É ladrão. Nós rotulamos muito as pessoas e nós não entendemos que as pessoas, elas estão num caminho, elas estão num processo. Elas estão sendo chamadas por Deus e não cabe a nós julgarmos as pessoas e dizermos quem é que merece ser salvo ou não. A diferença, ela está na humildade daquela pessoa que se entrega mesmo para Deus, daquela pessoa que reconhece que de fato precisa a Jesus. A diferença é como eu me comporto, como eu percebo os meus pecados. Tem pessoas que às vezes estão dentro da igreja, é líder, faz assim, ora, faz e acontece, mas queridos, não se humilha diante de Deus, não reconhece os seus pecados, aponta o dedo para todo mundo. Quantos líderes, quantas pessoas hoje estão lá fora no mundo, machucadas, por causa disso? Às vezes as pessoas falam contra a religião, mas é porque é aquilo que elas viveram dentro da igreja. A religião em si, a palavra de Deus fala que ela é boa, porque ela te leva para Deus, é o religar, é aquilo de te ligar a Deus. Mas às vezes a pessoa ela teve algumas experiências, às vezes ou dentro da igreja, ou de ver algum familiar criticando tanto, que a pessoa às vezes ela fala assim, nossa, Deus me livre, você fala de religião para a pessoa, ela pula longe, porque ela fala, eu que não quero ser crente. Às vezes você nem fala da religião, você chega para falar de Jesus, ele já atribui o Jesus à religião, E a pessoa já logo sai machucada, ferida. E a graça, ela não é nada disso. A graça, ela fala de um amor de uma pessoa que deixou toda a sua glória. Eu acho engraçado quando começa a palavra, os evangelhos ali, E ele fala assim, para nós anunciarmos boas novas de salvação, E essas boas novas, o que é isso? Quando o homem pecou, o homem foi separado de Deus. Todos nós nascemos dessa forma, com o pecado de Adão. Todos nós, quando nascemos, nós já nascemos debaixo dessa palavra de condenação. As pessoas falam assim, não sei o que, todo mundo é filho de Deus. Não, nós somos todos criaturas de Deus. Porque a palavra de Deus em João 1,12 fala, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, muitas vezes nós vivemos a vida inteira enganados, achando que todo mundo é filho de Deus e achando que está tudo bem. Eu me lembro uma vez assim que eu me converti, um pastor foi pregar na igreja do pastor Maia e ele falou assim, não é porque você nasce numa garagem que você é um fusquinha, E às vezes é isso, a gente às vezes pensa que é filho de crente. Não, meu pai, minha mãe é pastor, não, a gente cresceu dentro da igreja, mas nunca teve uma experiência com Deus, não entregou sua vida para Jesus, não deixou Jesus Cristo, não teve aquela experiência com Deus. Outro dia a gente estava conversando com o irmão lá em casa e ele falando assim, rapaz, eu vou na igreja há tantos anos e eu nunca tive assim uma experiência com Deus, amor? Eu falei, realmente é o que está faltando na sua vida, porque a gente vê que a pessoa às vezes não consegue se firmar, porque se acostuma tanto com a religião, abrir a boca e encher a boca e falar, eu sou evangélico. Queridos, se você não nascer de novo, a sua religião não vale nada, não serve de nada. Por que é um novo nascimento? Por que a Bíblia fala de novo nascimento? Porque nós vamos receber uma nova identidade, porque nós vamos caminhar de uma forma diferente, nós vamos aprender e praticar princípios diferentes. Mas tudo isso ela acontece por meio desse caminho, pela graça sois salvos. Às vezes a gente vê as pessoas até falando que, outro dia,
meu marido comentando sobre a questão do espiritismo, que você é obrigado a fazer boas obras, porque aquela religião, ela te pede isso, que você tem que fazer as boas obras. Cadê a graça? Tudo que nós fazemos é por graça. Oh, Jesus abençoe. Se eu faço qualquer coisa, o que quer que eu faça, se eu vou orar, eu não vou orar porque eu sou crente, eu tenho que orar, se eu vou orar, não, eu faço porque eu amo a Deus, porque eu entendo o que Ele fez por mim ali naquela cruz. Então, quando eu tomo essa decisão, eu faço essa escolha, eu entendo o que é essa graça de Deus para mim, nada disso mais se torna um peso. Eu venho para Jesus e isso se torna algo tremendo. Aqui no versículo 10 ele fala, nós somos criados por Deus, nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. A partir do momento que você vem para Jesus, a sua salvação, ela foi pela graça. E você começa a entender que agora você está num processo e você está caminhando diferente. Então a diferença é que muitas vezes, muitas pessoas criticam as outras pessoas que vêm para Jesus, que dizem que são salvas, mas elas mesmas não têm essa capacidade de se humilhar. Você fala, rapaz, aquela pessoa que pecava, que fazia tudo aquilo, foi para Jesus e foi salva, eu também quero isso para a minha vida. Né? E muitas vezes nós somos orgulhosos de achar que um pecado, ele é diferente do outro. Que o pedófilo, ele merece ir para o inferno, mas o mentiroso, que falou só mentirinha assim, ele é uma coisinha tão simples, né? E queridos, tudo é pecado. Tudo é pecado. A Bíblia fala que quem é pai da mentira é o diabo. Então nós vemos que cada pecado, ele tem a sua consequência. E para todos eles só existe um caminho, Jesus. Quando João Batista ele inicia o seu ministério, ele começa a falar sobre arrependimento. Arrependei-vos, né? Jesus, ele fala sobre o arrependimento, e nós vamos vendo isso no decorrer da palavra de Deus. O arrependimento, ele produz vida de Deus em nós. Eu concordo com Deus com o que ele diz é pecado. Eu lembro dessa frase sempre porque o meu marido falou isso um dia. Quando eu entendo que isso é pecado, eu estou concordando com Deus que o que ele chama de pecado é realmente pecado. E isso não pode ser uma coisa que tipo assim, ai meu Deus, não, mas eu tenho que me justificar. Sabe aquelas pessoas que às vezes, tipo assim, não, isso daqui não é pecado, e vai para a Bíblia e roda a Bíblia inteira, e procura argumentos, não, eu não estou errado, eu estou certo. Então, mais fácil você falar, Senhor, isso daqui é pecado, mas é o meu problema, é o que eu estou vivendo e eu não estou conseguindo vencer. Me ajuda. Me ajuda porque nesse momento é isso que eu estou vivendo. A gente conhece algumas pessoas que estão vivendo uma situação que é complicada, mas a pessoa não conseguiu ainda não teve ainda aquela revelação, aquele entendimento, aquela libertação. Mas a diferença está em quando você se humilha e você fala, Senhor, é pecado, entendo isso, mas no momento eu não estou conseguindo abrir mão, me ajuda. Porque quem liberta as pessoas é Jesus Cristo, né? A palavra de Deus fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós andamos juntos e às vezes, né, a gente chega ali, eu chego para a Cláudia chega para mim, a gente abre o coração, eu estou com dificuldade nisso, me ajuda, ora por mim. Mas quem vai me libertar é Jesus Cristo. A gente vai orar para dar força, a gente vai aconselhar, a gente vai andar junto para fortalecer um ao outro. Mas a libertação, ela vem de Jesus. Então nós temos que entender que isso é um processo na vida de cada pessoa. Cada um tem o seu tempo de resposta. Tem pessoas que às vezes chegam aqui na igreja e já vai embora, né? Parece um míssil. A pessoa sobe, vai, começa a fazer as coisas, mas tem outros que não. Semana passada eu gostei muito da palavra que o Jacé estava ministrando, falando sobre essa questão do tempo de cada um, da resposta, né? Tipo assim, você não deixa de ser discípulo, porque você às vezes não está envolvido com a obra. Você é discípulo. E essa semana, meditando essa palavra, eu me lembrei de algo uma vez que, quando eu estava congregando numa igreja, e eu me separei, né? E uma pessoa chegou para mim e falou assim, Milva, sai da igreja, porque senão o pastor vai te desligar. Eu tinha me separado, tinha cerca de 4 meses, e eu tinha começado um relacionamento com a pessoa, não estava tendo nada demais, a gente estava saindo junto, né? E a pessoa pegou e virou e falou isso para mim. E aí eu fico imaginando, querido, quantas pessoas que às vezes por causa de uma situação que ela viveu na sua vida, ela era discípula, ela servia a Jesus, mas por um momento que ela estava vivendo, ela foi jogada lá fora e ela nunca mais voltou. Isso é muito sério. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós fazemos com essa graça de Deus. Que quando nós acharmos, né, que somos muito prontos para julgarmos os outros e achar que nós é que devemos dizer como é que elas têm que se comportar, elas têm que andar de acordo com a nossa cartilha. Né? Se a pessoa... tipo assim, eu sei que eu era discípula de Jesus.
Eu sei que era uma situação à parte, mas eu não queria largar Jesus, eu não queria deixar de participar, pertencer ao reino de Deus. Então, muitas vezes, tem pessoas que naquele momento, elas estão vivendo uma situação, né? Quantas pessoas eu já vi chegar para o Gessé e assim, cara, coisas assim difíceis. Ele fala, não, meu irmão, vem pra cá, vou mandar junto, desiste não. Né? E acompanhar aquela pessoa, e orar, e amar. E hoje a pessoa tá uma bênção. Tá difícil, eu tirei isso aqui, daqui a pouco eu tudo. A Alice falou, eu vinha. Eu estava nada que só. Minha mãe falava assim, você é muito estavanada. Amém, Deus me fez assim, né? Fazer o quê? E aí, e meditando assim nessa palavra sobre essa questão de graça, sabe, queridos, nós precisamos aprender a ter mais cuidado com as pessoas. Elas não são nossas discípulas. Se vê muito na igreja dos últimos tempos, minhas discípulas, meus discípulos. Não, queridos, somos todos discípulos de Jesus. Não somos nós que somos donos de ninguém, nem de nós mesmos nós somos donos, quanto mais das pessoas que Deus coloca para caminhar com a gente. Então, assim, eu tenho aprendido muito, graças a Deus, eu louvo muito a Deus pela vida do meu marido, assim, porque eu sempre fui muito legalista, eu sempre tive, assim, hoje em dia eu ainda tenho uma dificuldade de lidar com certas coisas ainda, mas Deus tem usado essa forma dele de lidar com as pessoas, de amar as pessoas, e ele mesmo, né, passou por isso, uma situação muito difícil na sua vida, e que foi incompreendido, e que foi tratado, parece que às vezes a gente vê a pessoa numa situação ali vivendo, que foi o que eu vivi naquela situação, e as pessoas parecem que esquecem tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você contribuiu na vida dela. Pessoas que às vezes estavam lá no inferno, você foi lá, instrumento de Deus, trouxe ela para a casa de Deus. Aí quando você está vivendo uma situação, aquela pessoa é a primeira a jogar pedra em você. Queridos, tem muita ingratidão, sabia? Tem muita ingratidão. A gente vê muita coisa acontecendo por aí e que a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente tem que aprender a ter amor. Jesus, ele fala sobre isso. Eu acho engraçado que a gente vê Jesus falando o tempo inteiro sobre o reino dele, que é um reino de amor. A gente prega sobre isso. Jesus, onde é que Jesus estava? Jesus, ele comia e bebia com os pecadores. E quem é que condenou Jesus? A igreja da época. É claro que a gente sabe que que tem situações em que a pessoa, ela tem aquela dificuldade, né? Se a pessoa ela tem dificuldade com bebida, ela não vai para dentro de um bar ganhar a pessoa, edificar ela. Se a pessoa teve dificuldades com drogas, ela não vai para a boca de fumo para ganhar pessoas e para ajudá-las. Se a pessoa ela tem dificuldade com relacionamento sexual fora de um casamento, ela não vai estar ali no meio do homem com a mulher lá bonitona e tudo mais, né? Ou a mulher com o homem, né? Eu trabalho, eu estou em contato com homens, meu marido trabalha, está em contato com mulheres, né? A Cláudia, o Matinói, todos nós, né? O Neto, né? Às vezes o pessoal chega lá, vem buscar um cachorro aqui, tu chega lá na casa da pessoa, né, Neto? E cara, você está ali dentro da casa da pessoa, de repente a pessoa está ali sozinha. Se você não tiver temor de Deus, quem está me vendo mesmo, não é verdade? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso se chama o quê? Prudência. Jesus, ele fala sobre isso, sejam simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. A serpente, ela está ali, na dela ali. Se você chegou muito perto, ela dá o bote. E às vezes a gente tem que estar sempre assim, é como José. Né? José, o que José fez? José estava ali sozinho, não tinha nenhum empregado dentro de casa. E a mulher, vem deitar aqui comigo, com certeza era uma mulher bonita, né? O cara novo. Como diz meu marido, cheio de hormônio ali, né? E ele saiu correndo, falou, tô doido não. Tô doido não, eu sei o que me espera, né? O Abner tá aí, a Aline, jovens, às vezes escuta tanta besteira, né? As pessoas criticam, zombam. E a pessoa ela tem que saber, falar, cara, eu sei o que eu quero pra minha vida. Ser jovem não é fácil, não. Se ser velho, pra quem é que não sou eu, já não é fácil. Imagina, né? A gente tem a nossa situação, os nossos maridos, muitas esposas, né, dentro de casa, a gente tem aquele escape, né? Mas e jovem, que tem que segurar a onda? Servir a Deus como jovem não é fácil, não. Né? A Aline outro dia até comentou, né, das amigas falando e tal, criticando. Sabe, a gente tem que falar, rapaz, eu não estou aqui para poder agradar pessoas, eu estou aqui para agradar a Deus e plantar aquilo que eu quero colher no futuro. Né? Então, assim, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a avaliar a nossa postura e a gente começa a se colocar diferente. Tiago 1,15, vamos ver lá, perto de 1 João, lá das cartas, lá no finalzinho. Depois, não antes, né?
Tiago 1, 15. Tiago 1,15. Aqui no 14 ele fala assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, sendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Então nós vemos que existe um processo onde nós estamos caminhando. Eu já aceitei a Jesus, eu estou no caminho de Jesus, mas eu vou ser tentado. E esse pecado, ele costuma acontecer aqui, primeira coisa na mente, né? Eu costumo dizer que, uma vez eu ouvi a pastora Márcia falar isso, eu guardei isso, e ele fala assim que você não pode impedir um passarinho de pousar na sua cabeça. Você está andando ali, ele vem e pousa, mas você pode o quê? Não deixa ele fazer ninho, não. São os pensamentos, são as tentações, são as nossas fraquezas, são as nossas frustrações, tudo isso nós somos atacados todos os dias. Mas nós temos que saber o que nós estamos querendo. Ah, não, isso aqui eu não vou alimentar isso. Porque quanto mais você vai alimentando, aí ele fala aqui, então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Enquanto está aqui, queridos, enquanto está aqui, se você não está alimentando, é um pensamento que veio. Agora, se você começa a alimentar, nossa, mas realmente, ah, mas meu marido é tão assim nisso, mas a minha esposa é tão ruim nisso, mas aquilo dali parece que eles pintam, o diabo ele pinta um quadro que daquele jeito, né? O pecado em si ele é perfeito e o pecado é bom, acredita? É bom, ruim as consequências, né? Se não fosse ruim as consequências, estava todo mundo aí, né? Enfiava o pé na jaca e pronto. Mas as consequências, é igual ele fala aqui o texto, ele fala, após ser consumado o pecado, ele gera morte. Então são tantas coisas tão assim que às vezes parecem ser pequenas, mas que têm o objetivo de nos tirar da presença de Deus. E que nós temos que tomar muito cuidado para evitar que isso nos alcance. Quando nós estamos caminhando com Deus, nós temos que entender que Deus, ele vê o nosso coração. Né? Eu estava falando há pouco sobre essa questão de às vezes as pessoas nos julgarem. Queridos, Deus nos conhece. Quando Samuel foi ungir Davi, ele chegou lá e olhou para Eliabe, né? Falou, esse daí é o escolhido do Senhor, homem alto, bonito, né? E Deus vira para ele e falou assim, você não está entendendo. Você está vendo aqui, eu vejo aqui. Quantos de nós, as pessoas já olharam para nós e nos julgaram? Quantos? Todos aqui. Mas Deus conhecia o nosso coração. Quantos de nós já fomos criticados pelo nosso posicionamento? Um dia já está falando de uma pessoa que virou para ele e falou que ele era fanático, né, amor? Ah, você faz isso, é fanático. Como assim? Quantas vezes eu fui criticada pelo meu jeito de adorar? Todos nós, queridos, as pessoas estão olhando o nosso exterior. Mas o que é muito bom é que aquele que nos justifica, aquele que nos deu salvação, ele conhece o nosso coração. É isso que nos dá esperança. Porque as pessoas são muito boas para nos julgar. Todos nós. Eu estou aqui andando aqui do lado do meu marido e posso estar julgando ele errado e ele me julgando errado, porque somos mais próximos, né? Eu cito aí, porque a gente está muito próximo. Né? A gente está em casa como marido e mulher, mas também estamos como pastores. Né? Então a gente tem que lidar com esses dois lados, estamos como cristãos. Então a gente tem que saber administrar muito bem as coisas. Então a gente tem que saber separar muito bem as coisas. Separar e ao mesmo tempo juntar, né? Porque uma coisa não está longe da outra. É meio complicado, mas Deus tem nos dado graça para viver isso. Hoje a gente está aqui, eu estava pensando assim, teve uma época na minha vida que eu era muito insatisfeita, há muitos anos atrás, e eu sentia uma insatisfação que eu não sabia o que era. E às vezes eu vejo que essa insatisfação, sabe, assim, parece que às vezes essas coisas a gente começa a ficar insatisfeito com uma coisa, com outra, e essas coisas vão nos afastando de Deus. Deus, ele tem um tempo certo na vida de cada pessoa. Nem todo mundo dá resposta muito rápido. Eu estava falando há pouco sobre isso. Tem pessoas que às vezes chegam na casa de Deus e elas, né? E às vezes eu falo, Senhor, eu podia estar tão longe, fazendo tantas coisas. Deus fala, estou tratando com você. E isso às vezes nos frustra. Porque às vezes a gente fala, poxa vida, mas eu podia estar mais ali. Deus fala, não, hoje você está no lugar que eu quero que você esteja. Na minha presença. Se amanhã ou depois eu vou te colocar lá na frente, deixa comigo, eu vou saber fazer da maneira certa. Às vezes nós queremos, é claro que a gente está cuidando da obra de Deus, a gente sabe que o tempo está passando, a gente sabe que as pessoas estão necessitadas de Jesus, e a gente fica naquela pressão toda, mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele conhece o nosso tempo e a nossa resposta. Tem pessoas que às vezes vão ficar a
vida inteira. Já sei até conto o caso de uma irmã lá, que o pastor chegou lá todo, eu sou o pastor, eu sou isso, eu vou ganhar isso e aquilo. E a irmã lá atrás, que estava orando por ele, para Deus perdoar o pecado dele de orgulho, teve uma recompensa maior do que a dele. Então, às vezes, não é a pessoa que está à frente fazendo grandes coisas, né? É aquela pessoa que às vezes ninguém está nem dando nada por ela, mas ela está ali no seu quarto, ali orando, buscando a Deus. Eu sempre tive assim, uma visão muito errada, assim. Errada não, que assim, ela tem que ter o seu equilíbrio, tudo na vida. Mas eu achava que se a pessoa não estivesse ali na frente, orando e lendo a Bíblia e pregando, aquela pessoa não era discípula. Eu tinha essa visão. Todo mundo tinha que estar pregando e todo mundo tinha que estar fazendo isso. E hoje em dia eu vejo que não é dessa forma. A igreja, ela fala de discípulos, ela fala de multidões. A Bíblia, ela fala de pessoas que são muito íntimas, pessoas que não são tão íntimas, mas que estão ali perto. E todas elas foram alcançadas por isso que se chama graça de Deus. Não cabe a nós julgarmos as pessoas. Às vezes eu fico vendo, assim, meu marido, para relaxar, ele gosta muito de ouvir música. Eu gosto de filme, eu posso dar uma pilha. Se eu joguei um colchão no chão, liguei um filme, eu me acalmo. E eu vejo assim, muito desses filmes, assim, eu fico procurando tirar lições de vida. E eu me lembro até hoje um filme do Keanu Reeves, quando ele fala assim, será que algum dia Deus vai nos perdoar pela maldade que nós fizemos com as pessoas? E hoje a gente vê essa pandemia, a gente citando agora uma possível situação, né, onde tem gente grande aí envolvida nos Estados Unidos criando esse vírus. Já uma coisa assim, já programada de tanto tempo. E eu fico pensando, Senhor, quantas pessoas morreram por causa disso? Quantas pessoas morrem hoje porque a política é mais importante, roubar dinheiro é mais importante do que admitir que as pessoas podem tomar um remédio barato e serem curadas? Dentro da própria igreja, quantas pessoas nós colocamos para fora? Jesus, ele fala um texto que eu gosto muito, ele fala, deixa o joio e o trigo crescer junto. Na consumação dos séculos, os anjos vão vir e vão separar, o joio vai para o fogo e os outros vão para a glória. Mas igrejas, nós temos que igrejas desligam a pessoa, mandam uma pessoa falar que você não pode mais andar com a gente, em outras palavras, você não serve para o reino de Deus, pode ir para o inferno, porque você cortou um cabelo, porque você, sei lá, porque você escutou uma música secular, porque você... Rapaz, são coisas assim tão mínimas se nós formos analisar o que Jesus fez ali naquela cruz. Quando eu estava ministrando, orando essa semana inteira, eu tive uma semana assim difícil, de novo, eu estou alguns meses mais ou menos com muita dor de cabeça, e hoje eu não ia pregar. Falei com meu marido ontem. E eu falei, quando foi de manhã que eu li, que eu comecei a ler de novo, sabe, assim, eu falei, Senhor, não vou desistir, sabe? Porque Deus ministrou no meu coração sobre essa palavra, chegar alguém que vai ouvir essa palavra. Alguém que precisa entender que Deus o ama e que Deus não abriu mão dele. Independente do caminho por onde ele seguiu, ele pode voltar a qualquer momento. Essa graça de Jesus, ela é para todos nós. É uma graça que fala assim, meu filho, vem cá, deixa eu te curar. Deixa eu te libertar, deixa eu restaurar você. Sabe, porque nós não temos lugar para as pessoas, para aquilo que as pessoas julgam a nosso respeito. Porque todos nós somos pecadores. Nós estamos caminhando e eu saio de casa hoje e eu falo, hoje eu vou sofrer um acidente. Quem faz isso? Ninguém. O acidente ele acontece, ele é como um pecado na nossa vida. Eu estou no caminho, eu estou andando, quem está sentado não tropeça, quem não está fazendo nada. Se você for ver, as pessoas que mais caíram foram pessoas que estavam à frente, fazendo a obra de Deus, pessoas que estavam indo para a guerra, pessoas que estavam fazendo alguma coisa. Teve o quê? Uma retaliação, aconteceu alguma coisa. E o diabo, ele é muito astuto, ele pega a pessoa na fragilidade dela, ele sabe o momento certo, ele fica ali mirando, né? Só que isso acontece como um acidente. Então eu não posso parar e falar assim, eu fiz isso, eu não sirvo mais para o reino de Deus. Realmente nenhum de nós serve, por mais que nos santifiquemos, por mais que nós venhamos a buscar, né, a buscar essa santidade, que é algo que realmente tem que acontecer mesmo, porque é como que se eu faço parte da luz, eu tenho que ir para a luz, eu tenho que me achegar mais à luz. Mas a nós que chegou em determinado momento da nossa vida, nós vacilamos, nós perdemos, por algum instante nós tiramos os olhos do Senhor e nos perdemos. Querido, volta para Jesus. Não importa. Não importa, sabe, o que foi feito, as atitudes. Jesus está nos esperando. Ele quer recomeçar conosco. Ele não abriu mão de nós. Não existe ninguém que seja dispensável para Jesus. Não importa o pecado, não importa o nível de envolvimento com feitiçarias, com seja lá o que for. Não interessa. Jesus, ele é poderoso para nos retirar de qualquer lugar onde nós tenhamos caído. Feche os teus olhos, eu gostaria que você começasse a meditar e falar, Senhor,
Eu já tive isso na minha vida, eu conheço pessoas, me ensina a amar. Sabe, o ministério de Jesus é para amar. Quando Ele nos chama para amar. Então vamos aprender, fala, Senhor, às vezes eu me deixo tanto levar pelo que as pessoas pensam, pelo que elas falam, mas eu quero amar. Eu quero me voltar para o Senhor, eu quero deixar o Senhor usar a minha vida como esse instrumento de amor. Eu não quero mais julgar, eu não quero mais criticar, eu não quero mais condenar as pessoas. Me ensina, me ajuda a vencer todas essas coisas. Feche os teus olhos, amém? Senhor, em nome de Jesus, nessa hora nós queremos nos entregar a Ti. Eu mesma, Jesus, quantas vezes eu já pequei julgando, condenando, Senhor, pessoas que a sua conduta era diferente daquilo que eu via. Me perdoa. Senhor, nos ajuda, Espírito de Deus, a andar nesse amor, a andar nessa graça, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos entender, Senhor, nesse momento, essa Tua graça, essa Tua forma que nos ama, que nos quer trazer para perto do Senhor sem cobrar nada. Não é a nossa conduta, não é nada. A Tua palavra, ela diz, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E muitas vezes, Deus, nós caminhamos, Senhor, carregando o peso, carregando o fardo do pecado, Senhor, de palavras que ouvimos, ó Deus, de maldições, de situações que crescemos, ó Deus, ali ouvindo e que se tornaram um peso para nós. Mas nesse momento nós queremos abrir mão de todas essas coisas e nos entregarmos ao Senhor, para que o Senhor venha, Deus, nos curando, para que o Senhor venha, Espírito de Deus, tirando esse peso, esse fardo. Nós nos voltamos para Ti, Jesus. Nós entendemos, ó Deus, que os nossos pecados, eles nos separam do Senhor. Mas entendemos também que a Tua graça, ela nos atrai. A Tua graça nos cura, a Tua graça, ela nos dá uma nova oportunidade, Senhor, de estarmos na presença do Senhor. Que nesse momento, Senhor, venha, Senhor, renovando a nossa fé, transformando, Deus, a nossa visão. Que o Senhor venha, Deus, nos restaurando, Espírito de Deus, para que nós possamos servir ao Senhor e ao Teu reino, ao Teu propósito. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, nós nos entregamos a Ti nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia.